Uma passagem que é conhecida, porém minha direção é dada por Deus não caminhar no que a gente está acostumado. A gente até usa muito ela no jejum de Daniel. Então eu pretendo não andar por esse caminho. Por isso peço aos irmãos, fiquem um pouco de atenção para que a gente possa absorver. Tá? Vou pedir encarecidamente que não conversem com os irmãos que estão do lado, tá? Para conversar depois. Vê se o celular aí está no silencioso, ok? E evitar o sair e entrar. Né? Olha os irmãos do louvor aí, eu dando mau exemplo. Acharam Daniel? Capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler um pouquinho a mais de versículos hoje. Às vezes a gente lê só um, mas hoje a gente vai um pouquinho mais. Tudo bom, José? Firme e forte? Vamos lá. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. O Senhor sempre no controle, né? A Bíblia faz questão de dizer isso. Nós falamos sobre isso no domingo passado. O Senhor no controle absolutamente de tudo. O povo de Deus sendo entregue na mão de povo ímpio. Certo? Para o quê? Para penar. Porque foi o quê? Desobediente. Né? Não ouviram. Não levou na brincadeira. Não, está tudo muito tranquilo. Né? Então Deus dá tempo. Não conserta, vem as consequências. E dói. E foi isso que aconteceu aqui. Caiu na mão de um povo duro. Jeremias avisava. Foi que deu, Filipe. Apanhou porque foi falar isso, né? O rei mandou dar um couro nele, porque ele avisou. Vocês vão cair na mão de um povo ímpio. E vão ser castigados por isso. E aí o que Jeremias tomou por ser boca de Deus foi um couro. Né? Então vamos lá. Versículo 2 ainda, né? Alguns dos utensílios da casa de Deus, este levou-os para a terra de Siná, para a casa de seus deuses, seu Deus com D minúsculo aí, né? E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Eu gostaria que você prestasse atenção a esse versículo 3. Ele levou nesse momento, né? Tem mais de uma leva, mas nessa aí ele levou especificamente filho dos nobres, meninos, jovens que foram bem instruídos. Ele tinha um propósito com essa turma aí, entendeu? Aquela turma que era do palácio, foi para a melhor faculdade, para a melhor escola. Ele tinha um propósito com essa turma aí. Onde está Daniel? Versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então ele queria ensinar e também queria um retorno destes jovens. Mas na verdade é um fundo espiritual aqui que nós vamos falar um pouco mais à frente. Versículo 5. Determinou o rei a ração diária. Cuidado com essa ração, porque alguns entendem que era uma comida qualquer, apenas para alimentar, como na época do Egito. Não é. Aí, infelizmente, a tradução não cai muito bem. Você vai ver que eles iam comer do manjar do rei, da comida do palácio. O que estava destinado para eles era isso. Ok. Das finais iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, depois de 3 anos disso aí, né, tomando o vinho do palácio, comendo da melhor carne, ele ia ser apresentado diante do rei. Já tinha sido instruído. O projeto era esse. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes a saber, né? Então quiseram mudar e mudaram o nome deles, né? A Daniel, Beltesazar, a Ananias, Sadraque e a Misael de Mesaque e Azarias de Gineiro. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as
finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então veja que Daniel pega uma turma ali dele e diz o seguinte: eu gostaria de não comer essa comida e não tomar do vinho. Né? Eu tenho uma direção de Deus que nós não devemos nos contaminar com isso aí. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, só esse chefe de eunuco conversar com ele já era uma grande coisa, tá? Porque não era fácil assim esses entendimentos. O chefe de eunuco era responsável, não, uma espécie de governante, e para que se mudasse essa comida, tinha que ter autorização dele. Olha o que diz. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim, por eles em perigo a minha cabeça para com o rei. Então ele disse: olha, Daniel, fica complicado, eu até entendo, tudo bem. Mas se você não comer durante esse período, provavelmente a sua aparência vai sofrer, né? Você vai estar batido. E quando você se apresentar diante do rei, quem vai sofrer as consequências sou eu. 11 diz assim: então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Presta atenção, 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. Então Daniel disse: então vamos fazer o seguinte, tudo bem. Perto dos anos, vamos fazer uma proposta. Deixa eu te fazer uma proposta. Me dá 10 dias. 10 dias eu não como da mesa do rei, não tomo vinho e vou comer frutas e legumes. Com 10 dias a gente vai ver se a turma que está comendo na mesa do rei ou os meus, quem está melhor. Olha o que é que acontece. 15, não é isso? No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Né? Aqui merecia um amém, glória a Deus. Mas tudo bem, vamos lá, 16. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, lhe dava legumes. Quer dizer, você já entende uma coisa aqui, Pedro? Um homem, para vencer dentro do mundo espiritual com Deus, ele precisa ter atitudes de fé. Né? Deus honra a fé. Aleluia! Não é isso, irmão? Ele foi, recebeu o não, ele insistiu, ali ele estava orando, ali ele já estava de jejum, vou mudar isso, não conseguiu os anos, então vamos nos dias. Deus dá estratégia, irmãos. Amém. Quando nós manifestamos a fé. Aquilo que você vê que é impossível, não está conseguindo, você ora, Deus lhe dá outra estratégia e a coisa funciona. Amém? Claro. Com isso, o cozinheiro-chefe, 17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões de sonho. Daniel era diferenciado porque havia uma ação espiritual de busca na vida dele. O 20 para a gente fechar. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais loucos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Desculpa. Então houve uma espécie de uma indagação depois, chamaram ele, né, para perguntar, fazer um questionário e tudo ter aprendido, e a Bíblia diz que Daniel se saiu melhor do que os demais. Amém? Curva sua cabeça, por favor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Nós vivemos em dias que precisamos muito da tua direção, para todas as áreas das nossas vidas. Nós estamos aqui porque cremos na tua palavra, cremos no teu poder, precisamos do Senhor e nos submetemos a isso, Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Rapidamente, só a gente contextualizando, para aqueles que têm menos contato com a palavra, e até nós já estudamos esse contexto aqui em escola dominical, há um tempo atrás. Jerusalém tinha sido sitiada, certo? Tomada. Isso já era fruto de profecia, né? O Senhor não faz nada sem avisar os seus profetas antes, né? Está na palavra. Às vezes nós não entendemos, mas Deus está falando. Então ela foi tomada. E alguns filhos dos nobres, como nós vemos no texto, foram levados. Digamos, vou pegar um exemplo, está ali Carine, Johanna e Pedro, né? Marido, mulher e filha, né? Pedrinho está lá. Digamos que Carine
era uma duquesa, alguma coisa assim, né? E ela e Pedro viviam no palácio. Então Johanna tinha, né, acesso ao que tinha de melhor. Então nessa pesquisa aí, Johanna ia. Tá? Eles cataram realmente o que tinha de melhor, os filhos dos nobres, e levavam. Então Johanna, tchau, né? Não tinha escolha. Você iria ser uma escrava? Iria. Mas o objetivo não era um serviço braçal, físico. O intuito era outro. Né? Mas na verdade, no fundo, havia um pensamento espiritual muito forte. Eu vou até adiantar um pouco. Na verdade, o projeto do diabo mesmo, Carol, era matar. Isso sempre houve, né, na história de Israel. Matar a história de Israel. Porque esses, prestem atenção para vocês entenderem, esses é que tinham a condição de ensinar a outros, entendem? Então eles queriam pegar e fazer uma lavagem cerebral nessa data de Judá, para que as promessas de Deus, o que, né, vinha, fosse esquecida. Esse era o projeto verdadeiramente do inimigo, tá? Se você for historicamente, você apenas vai dizer que eles queriam mudar a cultura, mas não era isso. Amém, irmãos? Estão entendendo? Assim como Hitler uma vez quis exterminar os judeus. Só que essa era outra forma. Eles iam pegar esses jovens, né, iam mudar a cultura, o estilo de vida deles. Era o objetivo de Nabucodonosor, usado pelo diabo. Mas vamos ver o que é que vai dar essa história. Ok, então o governante era Nabucodonosor, e nesse período aqui, a Babilônia era a potência, filho, do mundo. Potência econômica, política, estava com eles, né? Era um negócio, era os Estados Unidos, sem grandes adversários, né? Ali talvez o Egito ainda, né, que se estranharam, mas ninguém tinha grande força nesse momento aí, né? Depois da morte de Nabucodonosor, os seus sucessores só fazem besteira, enfraquecem, eles perdem o rei. Mas no auge de Nabucodonosor, quando ele invade Israel, ele é a potência mundial. Né? A Babilônia é a potência mundial. E ele, com o braço forte, governa isso aí. Ok. Então o que acontece? Entendam que esses jovens são letrados, cultos, e foram preparados já para dar seguimento, né, à sucessão de Israel. E ele vai acima disso. Bom, contextualizando até aí, que dá para a gente ter uma noção do cenário, eu queria começar a falar algumas coisas. A Babilônia, espiritualmente falando, ela representa o sistema do mundo. Trazendo para os nossos dias de hoje. Falando de forma espiritual, ela tem uma tipologia do mundo, do sistema mundo. Que sistema mundo? Eu já falei aqui várias vezes. É aquilo que está contrário ao reino de Deus. Amém? Então vamos pegar mais ou menos essa linha aqui. O mundo, ele é forte. Esse sistema mundo, ele é forte. Ele é extremamente atrativo, não é? Pense você, um homem que tem muitos recursos, vamos pegar esse exemplo. E ele pega lá um helicóptero hoje e diz: eu vou passar o final de semana em Dubai. Eu vou nas praias. Então o mundo tem possibilidade de lhe dar diversos acessos a coisas atrativas. E que a sua carne é extremamente alimentada. E eu vou lhe dizer uma coisa, que vocês sabem, nós gostamos disso. A nossa carne, você vê que a Bíblia mostra, Pedro, lá no Velho Testamento, Satanás como uma serpente, e chega no Novo Testamento, lá no Apocalipse, a serpente virou o quê, Pedro? Um dragão, né? Que foi se alimentando. Então nós somos assim. Se a nossa carne começar a ser alimentada, ela gosta. E o mundo tem prazer para nós. Amém, irmãos? Você tem acesso ao prazer. Não tem pessoas que dizem assim: eu sou viciado em prazer. Amém? Você nunca ouviu isso? Amém. E onde é que você vai buscar isso? É no mundo. Ele te dá isso. E ele tem, assim, um leque enorme de oportunidades para você. Geralmente, quem tem mais recursos é que consegue isso, né? Mas não, nem sempre. Tem pessoas também sem recursos que são viciadas e vivem nisso aí. Amém, irmãos? Amém. Dá para acompanhar? Você tem no mundo uma segurança física, não é? Vamos pegar outro exemplo, Roberto. Compra uma casa num condomínio fechado, se cerca todo, bota 10 seguranças, ele entende que ele está guardado, não é isso? Ele tem uma segurança, ele tem um conforto, ele tem acesso a conforto.
Nada disso está errado. Mas isso é que o mundo vai representar. No mundo você tem acesso à glória humana. O Senhor não trabalha com a glória humana. Quando o homem se exalta, todo homem de Deus, se você vê que ele começou a se exaltar, tente aconselhá-lo ou se afaste dele. Porque em vez de subir, ele está descendo. Porque com Deus é o contrário. Quanto mais você desce, mais o Senhor é revelado na sua vida. Quando você vê botar sapato alto, ele está se perdendo. Infelizmente. Né? E acontece muito no nosso meio. Pessoas, né, que foram de Deus, foram humildes, conheceram o Evangelho, mas incorporou. E aí se complica. Isso é um cenário enorme no nosso meio, no meio evangélico. Não é isso? Homens que conheceram o poder e se perderam. Então, honra humana, glória humana, não são coisas que o reino de Deus te dá. Né? Aliás, Gabriel, trabalhar de Deus vira e mexe, ele dá uma pancadazinha para você recuar e ir para o seu lugar, aprender ali. Amém? Mas no mundo não, o mundo lhe dá honra, lhe dá glória, não é isso? Os pactos com o inferno não fazem isso. Nós vemos aí, assistimos, né, atores e atrizes de uma determinada emissora, né? E vira e mexe, sai aí não quero responder o processo, né? Cadê Carol? Me ajuda aí, né? Carol, Bianca, né? Tinha uma Laura, aí todo mundo comigo, viu? Na defesa. Mas é conhecido, Tamires, que é uma emissora que vira e mexe, a gente sabe dos escândalos, né? Para chegar ao poder. Então, com o sistema mundo, com o diabo à frente, realmente há essa barganha, né? Você, vamos dizer assim, vende a sua alma e ele por um tempo lhe satisfaz, lhe dando honra, lhe dando glória. Não é difícil você conseguir isso, mas tem um preço, mas não é isso que eu quero falar. Então entenda, o mundo ele é forte e muito forte nos seus atrativos. O que é interessante é que mesmo sem perceber, e nós, me parece, isso é uma percepção minha, e se vocês discordarem, eu não vou achar ruim, porque eu vou dizer que falo eu e não o Senhor, como Paulo dizia, a percepção minha, e nesses dias nós vivemos muito isso. Pessoas que até conhecem a Deus, mas mesmo sem estar percebendo, isso vai muito para os nossos dias como igreja, para homens e mulheres que querem e servem a Deus. Mesmo sem perceber, estão se tornando muito mais amantes e frequentadores do sistema chamado mundo do que as coisas do reino de Deus. Amém? Você entende? Mesmo sem perceber, mesmo amando o Senhor, mesmo declarando que o Senhor é o primeiro na sua vida, você faz um olhar superficial da igreja. Igreja, quando eu falo, né, somos nós, né? Igreja, de modo geral. E observa que isso tem sido uma verdade nas nossas vidas. Nós nos tornamos muito mais amantes das coisas do mundo, do sistema mundo, do que as coisas do reino de Deus. Você peça uma luz para você entender melhor? Pega um dia a Bíblia e lê o Novo Testamento, os 4 Evangelhos, lê Atos. Como eram os nossos irmãos, como viviam os nossos irmãos, se juntavam para orar. Não é isso? Viviam unanimemente voltados para o reino de Deus. E a vida com o mundo era muito menor. Hoje, se você consegue muito, você consegue ter uma igreja que domingo de noite os irmãos estão presentes. Eu não quero exortar ninguém, mas tem hora que não dá, né? Fica assim, Deus não quer, né? Não queria isso, mas não dá. A responsabilidade parece que fala mais alto. Então isso mostra que se eu estou muito mais envolvido com as coisas do sistema mundo do que com o meu discurso de que o Senhor é o primeiro na minha vida e a coisa mais importante. Ele não tem sido a coisa mais importante. Pelo menos com as atitudes nós não mostramos isso. Amém, irmãos? Observe, Pedro, que esses jovens foram levados cativos. Muitos dos crentes hoje, sem perceber, têm a sua mente cativa no sistema mundo. Deixa eu dar um exemplozinho, que veio à cabeça. O crente acorda de manhã, onde antigamente nós fazíamos o quê? Dobrava os nossos joelhos. Não é isso? Um devocional. Hoje a gente vai no... Eu vi as fotos na rede social. Olha para a irmã onde estava. Olha para a cidade. Então, o sistema mundo, ele tem... Não dá tempo para orar. Não dá tempo para um devocional. Não dá tempo para pedir direção a Deus. Amém, irmãos?
Mas na verdade, se ele perguntar, você vai dizer que Deus é a coisa mais importante da sua vida. Mas na verdade, esse sistema tem sido a coisa mais importante. Amém, irmãos? Nós nos envolvemos muito mais, irmãos, muito mais com as coisas do mundo do que com as coisas do reino de Deus. E parece que a cada ano, vamos botar por ano, né? Fica pior. Fica pior. Onde nós vamos parar? Me lembro que quando a gente faz um paralelo com o povo no deserto, né? É assustador, né? Porque daquela multidão que dizia que servia a Deus, que viu milagres, né, Felipe? Pouquíssimos participaram da promessa. Então será, Dani, que nós vamos ter igrejas cheias, templos que são coisas assim, outro mundo, espetaculares, né? Hoje tem o evangelho tem tanta coisa, enfim, mas quando for apurar aquilo ali, poucos vão realmente serem salvos. Não entendem o que eu quero falar? Tem muito coração de crente cativo ao mundo, mas não percebeu ainda que isso está acontecendo na sua vida. Mas na verdade, muitos de nós hoje, que declaramos com os nossos discursos que somos crentes, que servimos a Deus, nós estamos com o coração cativo a esse sistema. Estamos dependentes, escravos, e estamos sendo manipulados por esse sistema. Nós temos dificuldade em orar, nós temos dificuldade em jejuar, nós temos dificuldade em leitura da Bíblia, nós temos dificuldade de estarmos no culto, de fazer as coisas de Deus, mas nós encontramos um certo alívio no sistema que tem nos oferecido muita coisa. A programação, né? Lá em casa tem, como é o nome daquele, como é o nome, né? Daqueles que passam os filmes? Netflix, né? Você senta no rapaz. Tem um irmão mesmo aqui, deixa eu olhar para ele, que né? Muitas opções, né? Você tem, né? Então assim, irmãos, poxa, hoje eu vou preferir o Netflix, né? Só que desculpe, a sua carne vai ser alimentada e o seu espírito está caindo. Então, Rita, é muita coisa. O sistema mundo, ele está muito bem preparado para nos sufocar, irmãos. Só que na sua cabeça você ainda está acreditando. Mas não está, não. Não está, não. Amém, irmãos? Amém. No fundo do fundo, nós estamos muito mais valorizando as coisas do mundo do que as coisas do reino de Deus. E com muita tristeza eu preciso dizer que qual é a consequência hoje? A consequência hoje é uma igreja frouxa, espiritualmente falando, uma igreja sem dons. Você não vê as pessoas manifestarem dons. Amém, irmãos? Você não vê, espiritualmente falando, pessoas com desejo de servir ao Senhor. A gente só falta se ajoelhar aqui e dizer, meu irmão, ajude na igreja, pelo amor de Deus. Porque as pessoas faltam a empolgação espiritual para servir ao Senhor. Entendem, irmãos? Amém. Falta isso, né? Então, me desculpe, mas a igreja, espiritualmente falando, ela está vivendo já há algum tempo e piorando a cada momento uma decadência espiritual. É uma decadência espiritual, tá? Sem dons, sem temor, sem santificação, sem compromisso com Deus, mas forte nas suas alianças com o sistema mundo, cada dia mais forte. Amém? Amém? Não há uma alegria em servir ao Senhor, as causas do Senhor. Para muitos é um peso, ou para muitos, na verdade, é a última coisa a fazer. Você chega assim e diz, né? Vou pegar assim, né? Esse exemplo é perigoso. O irmão fica bloqueado. Você pega a Carol é mansa. Diz assim, Carol. Aí Marcos diz assim, mansa, vai morar com ela. Carol, dá aula, Carol. Dá ajuda com as crianças. Os professores até gostariam, mas eu estou cheio de processo, eu tenho audiência segunda, terça. Quer dizer, aí você diz, mas é o trabalho dela. Tudo bem, irmão, mas qual é o discurso? É que Deus é o primeiro. E um dia da semana você não consegue? Que é o sistema que está controlando a sua vida, é do reino de Deus?
Peraí, queridos. Se eu, que sou eu, pequeno obreiro, estou triste em ver isso, imagina o Senhor. Agora é um fato que a gente precisa conversar. Eu sei que tem irmãos que se eu soubesse que era isso, hoje eu não vinha. Mas é isso aí. Né? Hoje é isso. Então, é só para a gente esclarecer, o sistema mundo é quem tem norteado e controlado as nossas vidas. Deixa eu fazer um exemplo. E que não há problema nenhum nisso, Roberto. O problema é quando é só isso. Hoje nós chegamos num bate-papo entre irmãos, os irmãos sabem de política e dava para ser cientista político. Né? Os irmãos sabem de economia, os irmãos sabem de gastronomia. Né? De futebol, não há nenhum problema nisso. Mas quase zero de Bíblia. Você chega na roda dos irmãos, é futebol, é gastronomia, é política, é economia. Qual o sistema que está controlando as nossas vidas? Não é o do reino de Deus. Voltando, então o método de Nabucodonosor foi esse. A estratégia diabólica dele era essa. Ele queria envolver esses jovens que eram crentes, né, nas coisas da Babilônia. Né? É como ele disse assim: vocês podem servir a Deus, mas envolvidos com as coisas da Babilônia. A estratégia era essa. Né? A estratégia dele era essa. Aqueles jovens hebreus, eles iriam ter o melhor tratamento que a Babilônia poderia dar, de comida, de tudo, para que eles se sentissem, Michel, muito confortável, né, para eles dentro da Babilônia. E eu quero lhe afirmar, é isso que o mundo nos propõe, é isso que o mundo tem feito com os crentes. Né? Você pode servir a Deus, você pode ser um servo de Deus e se esbaldar no sistema mundo. Deixa eu lhe dizer, não pode não, está dando errado essa conta. Isso está dando errado. Você não pode se esbaldar no sistema mundo e servir a Deus. Essa conta não está batendo. Isso vai dar um problema em algum momento. Vai dar um problema. Amém? O Senhor já falou por isso, né? O ventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então o Senhor Jesus já está anunciando. Vai dar errado. Vai dar errado. Como a salvação é individual, como a vida do Senhor, a caminhada com o Senhor individual, eu quero lhe chamar a atenção nessa noite para isso. Amém? Amém. Veja, são dados, não sou eu que estou inventando, não. Nós já somos considerados hoje, se piorar, imagine, nós somos considerados a pior geração de crentes que já existiu no mundo. Você sabe disso? Hoje a igreja evangélica é considerada a pior geração espiritual que já existiu na Terra. Parabéns, você está nisso aí. Você é considerado a pior geração de crentes que já houve na Terra. Mas ainda tem igreja dizendo que está tudo certo e agora é só vitória. Aí eu não estou entendendo. Alguma coisa não está dando certo. Por quê? As igrejas estão cheias. Não. Porém, cada dia mais, é crente mentindo, é crente prostituindo, é crente adulterando, é escândalo de tudo que é lado. E é só vitória, irmão? Não, não é só vitória. Não está bom, está mal, está errado, está ruim. Nosso nível hoje, a nossa ligação com o mundo, isso é consequência. É muito maior do que o sistema mundo. O que a Babilônia queria impor àqueles jovens era o seguinte: nós vamos mudar o estilo de vida de vocês para que vocês não sirvam a Deus como Ele deveria, com a honra, né? De forma digna, como deve ser. E é isso que o mundo está colocando nas nossas vidas. Amém, irmãos? Nós dizemos que estamos servindo a Deus, mas não servimos a Deus da forma certa, correta, como Ele deve, lhe dando a honra, lhe dando a glória, lhe dando a reverência, sendo o primeiro, sendo o melhor, sendo o mais importante nas nossas vidas. Ele não tem sido, irmãos. Ele não tem sido, me desculpa. Amém, irmãos? Amém. É um homem bem baixinho, porque eu sei, né? Então, o mundo quer impor um novo estilo de vida aos crentes, e ele tem conseguido impor esse novo estilo. Se você olhar, e aqui tem alguns, Mandetinha, Laíl, Fred, enfim, não vou citar porque o próprio Pedro, Laura, a igreja há 30 anos atrás, irmãos, ela era completamente, era ou não era, Nilo? Completamente diferente. Nós éramos um povo completamente diferente.
A começar pelo respeito e pelo testemunho, que nós estamos perdendo lá fora. Que o mundo não vê mais isso em nós. Por isso que nós somos considerados uma pior geração. Descomprometidos. Temos discursos extraordinários. Fazemos congressos extraordinários que não se tinha antigamente. A vida são poucos, irmãos. Poucos. Um povo descomprometido. Um povo onde o sistema muito tomou a sua mente, a direção. Corações estão cativos a esse sistema. Eu até sono, André. Tá bem, né? É isso mesmo. Amém, irmãos? Então o sistema mundo impõe hoje, ou lhe abre a perspectiva que você pode servir, Jaqueline, a 2 senhores, mas você não pode. Você tem que servir a um e aborrecer o outro. Tem coisas na vida do crente, do cristão, seja lá como você queira chamar, que não se negocia, mas nós estamos negociando. E eu vou dizer, não está dando certo, irmãos. Não está dando certo. Tem muita gente que se morrer hoje não vai para a glória, vai para o inferno, vai esperar para ir para o inferno, mas está dentro da igreja levantando as mãos e dando gritos. Hebreus 12, 14. Eu estou no meu tempo aí. Vamos lá. Posso ler? Hebreus 12, 14. Só para os irmãos dizer, sim, eu queria uma base bíblica disso aí. Então vamos ter uma. 12, 14. Segui a paz com todos. Posso ler, irmãos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Eu quero repetir. Sem a qual ninguém verá o. Então eu apenas quero dizer que não é uma invenção minha o que eu estou falando. A Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Amém, irmãos? Amém. Santificação é separados, diferentes. Então, eu entendo aqui de forma muito clara que você precisa de um estilo de vida diferente. Se você não é diferente na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você está errado, porque não há santificação, não há separação na sua vida, não há presença de Deus na sua vida. E sem essa santificação, sem essa separação, você não verá Deus, é o que diz a palavra. Pastor, eu estou um pouco interessado nisso, estou aqui porque tudo bem, mas eu estou fazendo a minha obrigação. Amém? Amém. Sem santificação, o Senhor não anda com você. E você um dia não vai morar com Ele, pelo menos é o que está dizendo a palavra. Amém? Amém. Sem santificação ninguém verá Deus. Santidade não, é um nível muito alto para a gente avançar. Santidade só nos céus. Mas o processo de santificação faz parte das nossas vidas, Mariana. Aquilo que eu fiz ontem de errado, eu tenho que mudar hoje.